Estamos de volta com o Morning Show esquentando a manhã da sua quarta-feira e a confusão em torno da diversidade no Oscar, ou da falta de diversidade. Enfim, continua ativa. Ontem o escritor Stephen King se manifestou a respeito. O que foi que ele disse, Paula Carvalho? Cara, então, a gente tá nessa discussão eterna aí, mesmo porque entre as categorias de atuação a gente teve só uma mulher negra indicada de um filme que ainda não chegou ao Brasil, então muito provavelmente ninguém ainda assistiu ou sabe se é bom ou não. Foi a Cynthia Erivo por Harriet. Então a gente ainda não sabe o que acontece nesse filme, mas ela recebeu essa indicação como melhor atriz e foi a única. A gente não teve ninguém na categoria de coadjuvante, negros, asiáticos, latinos, enfim. Essa questão da diversidade. Aí a gente lembra da Jennifer Lopez, que, podia ter sido indicada, não foi. Mulheres diretoras, a gente também não teve nenhuma. Enfim, a gente já falou bastante sobre isso aqui. Sempre se polemiza, não é novidade, história de Oscar so white. Aí a academia tenta se reestruturar e trazer essa diversidade, até que Stephen King resolveu fazer um post lá no seu Twitter. Ele é bem vocal, assim, a respeito das coisas que ele pensa. Ele tá sempre postando coisinhas ali. Aí ativo, né? Disse o seguinte, olha... Bom, primeiro, Stephen King, para quem não conhece, gente, vamos contextualizar um pouco, é um escritor muito famoso de vários best-sellers que, inclusive, foram adaptados para o cinema. Ele tem uma relevância incrível nesse mundo do audiovisual também. Então, você tem o Iluminado, It, que hoje em dia teve o remake, que todo mundo conhece muito bem, Cemitério Maldito, que também teve o filme original, o remake. São vários... filmes de suspense e terror que, na verdade, são baseados em livros de Stephen King. Tem até uma série agora nova na HBO que começou esse final de semana, que é do Stephen King. A história original chama The Outsider. Mas vamos lá, então, para saber o que esse homem relevante disse ali no Twitter. Ele falou assim, como escritor, posso indicar em apenas 3 categorias: melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor roteiro original. Para mim, a questão da diversidade, como se aplica a atores individuais e diretores e de qualquer maneira, não apareceram. Dito isso, eu nunca consideraria a diversidade em matéria de arte, apenas qualidade. Parece-me que fazer o contrário seria errado. Pois lá os seus 2 tweets, Aí, como você imagina, a internet começa a ferver entre pessoas que gostam, curtem, compartilham e outros que vão lá conversar com o senhor Stephen King, como, por exemplo, a autora de O Ódio que Você Semeia, a Andy Thomas, que escreveu o seguinte: e quem determina o que é qualidade? Soltou essa bomba lá. Teve até uma autora brasileira, a Bel Rodrigues, que também foi lá e respondeu ao Stephen King. Falou assim: é fácil considerar só qualidade quando você pode se ver em todo o trabalho de arte que está aí. Estão querendo dizer... Bom, pra gente, pra você, a gente tá se vendo, em tudo que é lugar de arte que tem exposição. Então, fácil falar isso. Bom, não sei por que razão, se por causa de todo esse feedback da internet, ou se porque o próprio Stephen King achou que foi mal interpretado, ele voltou ao Twitter e fez mais aí alguns tweets. Aí ele disse o seguinte: a coisa mais importante que podemos fazer como artistas e pessoas criativas é garantir que todos tenham a mesma chance, independentemente de sexo, cor ou orientação sexual. No momento, essas pessoas estão mal representadas e não apenas nas artes. E aí ele fechou dizendo o seguinte: você não pode ganhar prêmios se ficar de fora do jogo. Olha só, pois cagão. Muito de novo. Você achou que ele arregou depois, Adriles? Arregou, cagão. Perfeito. O que ele falou Eu achei que ele foi bom no fim. Pois a gente inverte as posições. Mas eu concordei com a primeira duas? afirmação e com a última também. Não, eu vou discordar um pouquinho da segunda, você vai dizer por quê. Vou te explicar por quê. Vamos lá. Eventualmente, a gente já falou isso aqui várias vezes. A arte deve ser premiada e vista e percebida e admirada pela característica sua intrínseca. Ninguém quer saber se o Picasso era negro, se era anão, se era mulher. A gente vê uma obra de Picasso, a gente vê uma obra de Dostoiévski. Aquilo que ele quer expressar, aquilo que ele quer dizer, aquilo que ele quer demolir, aquilo que ele quer subverter em termos da realidade em volta e da psique humana. Esse é o fator determinante da arte. O que julga a qualidade, respondendo a esse tweet dessa senhora, é exatamente o tempo, a época, o cânon universal. O que fica para a história são obras de Shakespeare, Dante, Kafka, são grandes atores como Marlon Brando,
são grandes atores como Marcello Mastroianni, grandes atores negros como Sidney Poitier, que para além do seu aspecto físico, da sua sexualidade, da sua, sei lá, seu engajamento político, provaram que são grandes artistas, inclusive para além do seu caráter. Realmente no Oscar, por exemplo, já há fatores que não são exatamente determinantes da próprio talento. Por exemplo, tinha uma época aí que o Oscar tinha mania de premiar por dó. O Henry Fonda, o Paul Newman, que fizeram papéis deslumbrantes, extraordinários, foram premiados quando estavam no fim de carreira. Falaram, nunca demos um Oscar pra esse cara, vamos dar. Ou seja, gerontofóbico eles não são. Mas isso é um erro. É um erro que pode incutir, inclusive, em categorias raciais, por exemplo. Tirando um pouquinho do cinema, a Toni Morrison, que é uma autora de péssima qualidade, qualquer crítico literário que a lê, você vai ver uma série de clichês lá, foi premiada exatamente por ser a primeira negra indicada ao Prêmio Nobel, se não me engano, uma das primeiras negras indicadas ao Prêmio Nobel, e foi inserida exatamente por um tipo de preconceito avesso. Em relação a outras categorias que eventualmente possam ser alijadas do posto, em relação aos negros, realmente houve uma política segregacionista nos Estados Unidos, e isso incutiu em exclusão de negros em vários pontos do mercado de trabalho. Agora, por exemplo, as grandes cantoras negras, tipo Billie Holiday, Sarah Vaughan, as maiores cantoras do mundo do século XX são negras e estavam dentro dessa política segregacionista. Talvez elas não tivessem tanto interesse no cinema. Agora, eu só vou elencar alguns dos atores negros que já ganharam Oscars, só para ser bastante pontual. Sidney Poitier, Halle Berry, Whoopi Goldberg, Jennifer Hudson, Monique, Octavia Spencer, Viola Davis, Morgan Freeman, Denzel Washington, Will Smith, Jamie Foxx, Terrence Howard, Forest Whitaker, entre outros, e inúmeros indicados. Ou seja, se a gente considera que 11% da população negra é feita de negros retintos, eles estão bem representados, sim, na sua categoria em 11%. Eu acho esse tipo de categorização étnica, uma bobagem. Em relação aos homossexuais, aos LGBT, por exemplo, provavelmente metade dos atores americanos que ganharam eram homossexuais, só que não se declaravam. Eu falei aqui do Marlon Brando. O Marlon Brando, apesar de ter 12 filhos, 8 casamentos, de vez em quando parece que ele gostava de dar uma ré no quibe. Perdão pela expressão. Isso. Mas, eventualmente, essa representatividade é muito latente e é muito patente. Eu acho que há um exagero muito grande em relação a isso. O Harold Bloom, eu mais uma vez o cito aqui, ele cita a cultura do ressentimento que quer promover artistas e arte medíocre em nome de um progressismo que quer estabelecer a representatividade. Eu dou um exemplo muito claro, por exemplo, em relação à literatura, que é mais a minha área, fala de autores africanos. Ora, séculos atrás, a África não tinha sequer língua escrita na maioria dos seus povos, ou seja, não havia uma civilização literária, do ponto de vista literário, para estabelecer esse tipo de hegemonia. Eventualmente, uma cultura oriental, uma cultura africana, por exemplo, não preza tanto a literatura como a gente preza. Ou seja, você tem que... Isso sim é um preconceito étnico. Você querer que alguém se insira dentro de um tipo de padrão cultural ocidental. Hoje, sim, contemporaneamente, é tudo misturado. Isso é muito bacana, que a gente tem negros, mulheres, homens, homossexuais, que seja, todos se integrando para causar exatamente esse caldo cultural apropriativo, mais uma coisa que o progressismo detesta. A gente se apropria da cultura negra, da cultura LGBT, da cultura indígena, da cultura ocidental, francesa, etc., e faz esse caldo. Quando você exige critérios de representatividade, você está se incutindo num tipo de preconceito alternativo, ou seja, você está querendo impor a cisão, a diferenciação, a separação. Eventualmente, a arte é a integração disso tudo, para além disso tudo, pelo critério artístico de avaliação e reorientação e transformação da realidade para além dessas divisões bestas. Enfim. Já até esqueci o que eu ia Não, falar. Não, eu ia falar o seguinte, que você lembra do Sidney Poitier, que ganhou o Oscar? Sim. Foi o primeiro ator negro, Sim, né, foi, a ganhar um anos Oscar. 60. Em 1963, quando o Oscar começou em 1929. Deixa eu Então, falar. a gente Muito estranho, né? Não, mas teve uma atriz negra. Vamos nos anos ouvir o 30. Vini, vamos ouvir o Beleza, Vini vamos pra lá. gente amarrar esse assunto mas aqui, eu tô a pauta querendo- tá extensa. que eu acho, assim, essa questão da oportunidade, que depois é citada aqui pelo Stephen King, que você considera que tá dando pra trás, isso é uma verdade. Hoje você tem mais papéis para mulheres negras, hoje você tem, isso que eu por tô exemplo, falando. a Reese Witherspoon, que é uma mulher que tem vontade de fazer papéis que ela não encontrava no mercado, e hoje, como ela é famosa, como ela é rica, ela tem grana, ela é produtora executiva e consegue criar papéis femininos muito mais interessantes e dar oportunidade para as outras atrizes também conseguirem chegar na grande arte de serem premiadas. Então, hoje também temos diretores negros, temos autores, roteiristas negros. Eu acho que tá claro
que isso tá melhorando, entendeu? Mesmo aqui no Brasil, na novela, a gente tinha negros sempre como empregados, servindo Estereotipia. na casa de alguém. Hoje em dia, a gente tem na novela agora Amor de Mãe, uma mulher bem Protagonistas, sucedida, protagonistas. Exato. Tá melhorando, mas eu acho que tá melhorando. Aí que eu acho que é o Há uma pensamento. evolução. Há uma Há uma evolução, porque, nossa, é uma evolução natural, ou porque também existe um pouco de Uma pressão em pressão. cima disso, e aí as engrenagens começam ali a estabelecer um outro ritmo. Não sei, é uma pergunta, tô existe- lançando aí Fala, pra Vini, vocês. fala, Tanto Vini. existe, Paulinha, que em 2016, quando teve a polêmica do Oscar So White, a presidente da academia era uma presidente mulher e negra, né? Porém, você tem ali milhares e milhares de membros votantes, que a pessoas maioria... que elegem os indicados, como disse o Stephen King. E essa maioria, Paulinha, são de homens brancos, Brancos, né? Então você sim. tem ali 70%, até anotei aqui. Judeus, muitos judeus. Você tem 68% de homens e 84% de brancos Nesse escopo aí, nesse de escopo votantes. de votantes. Então o que acontece? Aí acabou até mudando, Silvio, porque ela tomou uma medida de que iria se, portanto, então dobrar o número de votantes de minorias, então de mulheres, de negros, Aí de é errado. asiáticos. Tá equivocado. Por que equivocado? Porque eventualmente você está impondo uma vontade que talvez as pessoas não queiram. Aquela velha questão, será que as mulheres... Por exemplo, existem poucas diretoras mulheres. Elas querem ser diretoras? Existem poucas mulheres que querem ser Devem executivas. querer. Não sei, acho que Devem não querer. querem. Segundo Jordan Peterson, que a gente já citou aqui, não querem. Elas têm uma tendência para outro tipo de trabalho e isso influi no mercado de trabalho. Ou seja, quando você impõe uma vontade a alguém, você está obrigando alguém a fazer uma coisa que ela não quer, talvez. Então eu você concordo. colocar cotas nesse sentido é muito Eu temerário. concordo com a primeira afirmação do Stephen King, porque no mundo ideal você deveria votar, obviamente. Aliás, no mundo ideal não. Eu ainda acredito que hoje, ainda com as desigualdades e com as faltas de oportunidades para mulheres e para negros, você tem que votar no que é melhor. Claro. Em quem foi melhor, e não porque a pessoa é negra ou porque é mulher. Então, eu acho que a falta de indicação não é a causa, é a consequência. A causa ainda é a falta de oportunidades dentro da indústria, de melhores papéis Para negros? para negros, para mulheres, de diretores. Oportunidades Você realmente de acha, técnicos. você realmente acha que Vamos lá, Hollywood, deixa eu- progressista, como é não dar inserção para Não é negros? Hollywood, não é progressista, Hollywood. assim. Ah, não, tô falando de É a Hollywood. sociedade. Olha só, como um todo. Vini, deixa